Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, amigo São Paulino, amiga São Paulina. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano. Vamos então pro pós-jogo de São Paulo 2, Náutico 1. Coisa rápida, tá, galera? Hoje, sem muita enrolação, porque eu resfriei por conta das mudanças bruscas de temperatura aqui da cidade de São Paulo. Tô meio sem voz, tive que chupar a pastilha Vic, sem propaganda aí, mas se quiser patrocinar nós, pastilha Vic, fique à vontade, para poder aguentar aqui pelo menos uns 10 minutinhos, vim aqui e trazer para vocês aí essa análise do que foi essa partida do São Paulo, tá certo? Então vamos lá, antes de mais nada, vou pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, é muito importante aqui para ajudar no engajamento, para que a gente seja mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. Se você quiser, se você puder, colabore com a gente aí financeiramente para que a gente continue crescendo cada vez mais, investindo aqui em infraestrutura e em equipamento, né? Para trazer sempre o melhor para você, o noticiário mais completo de São Paulo para você. Pix está na tela, QR Code, ou você vire membro do canal, só R$ 7,99 e você ganha o direito de entrar no nosso grupo de Avante Lovers do WhatsApp. Vamos lá, rapaziada. São Paulo 2, Náutico 1. Tá, no primeiro momento, é claro que o resultado soa decepcionante. O Náutico está na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Teoricamente, é um time em crise, que está com diversos problemas lá internos em relação à venda da SAF, que não foi aprovada pelo Conselho. É um time treinado pelo Hélio dos Anjos, que tem jogadores decadentes, vai, no sentido não totalmente pejorativo da palavra, mas que algum dia já tiveram chances em equipes maiores do que o Náutico, de maior expressão do que o Náutico, com todo respeito a você, pernambucano, torcedor do Timbu, mas hoje o Náutico é uma sombra do que já foi algum dia na história do futebol brasileiro, né? Então, um 2-1 dá a impressão de que foi uma atuação abaixo da média do São Paulo. E num primeiro momento, quem acompanhou os 90 minutos percebeu que, fora ali os lances dos gols, né? E nós já vamos falar do Luciano, né? O São Paulo, de fato, não teve lá grandes oportunidades, porque é um São Paulo que repetiu, vamos dizer assim, o seu padrão de jogo das últimas partidas. É um time que tem uma ótima articulação, é um time que tem uma boa transição de jogo, é um time que joga verticalmente. O Zubeldia achou o caminho das pedras, só que sempre peca na finalização, sempre peca no último terço do campo, no último passe, na decisão final de jogada, na conclusão. Então hoje foi meio que um retrato disso, um São Paulo com amplo domínio territorial do jogo, fazendo uma análise dos dois tempos, lembrando que a gente não teve vídeo de análise do intervalo aqui, porque minha voz tinha ido dar um passeio, voltou só no final do jogo, ainda bem, abre a possibilidade de eu vir aqui gravar para vocês, né? Mas assim, o São Paulo peca muito na finalização das jogadas. E quando, de certa maneira, alguns nomes ali estão em baixa, né, não renderam o que esperava, como o André Silva, por exemplo, e como o Matheus Alves, né, isso aqui sem apontar dedo, sem criticar, mas a gente tem que falar, né, são os jogadores que tiveram muito abaixo da média. O São Paulo praticamente fica sem poder de fogo, né, sorte hoje que teve o Luciano, que de certa forma rendeu na posição que ele tem que jogar, na posição que é dele, na posição onde ele surgiu pro futebol, onde ele se consagrou no futebol, que é ali de um segundo atacante, às vezes espetando mais dentro da área, às vezes um falso 9, vai, no jargão futebolês moderno, mas que, de certa maneira, quem acompanhou o futebol nos anos 90 viu muito atacante desse perfil, como Paulo Nunes, né? Como o próprio Edu, lembram do Edu que jogou no São Paulo nos anos 90, depois teve uma carreira boa lá na Espanha. Jogadores desse perfil, né, que se movimentam, fazem a banheira, recebem a bola na intermediária e fazem a infiltração, tem poder de finalização, né? Então, assim, o Luciano, ele é um cara atrasado, né? De certa maneira, porque se ele tivesse nascido antes e tivesse pegado aquele futebol noventista, naquele 4-4-2 habitual, com dois volantes de marcação, dois meias articulando, hora caindo pelas pontas, ou via de regra infiltrando pelo meio para abrir passagem para os laterais, ele ia se consagrar. E hoje, jogando na dele, né, nessa esquematização, o São Paulo sim jogou no 4-4-2, não contou com o Ferreirinha, daí desfalque por problema de sobrecarga muscular, né? Então, o Zubeldia basicamente
colocou ali o Lucas Ferreira e o Matheus Alves para jogar na intermediária, para jogar na articulação, para jogar no meio, mas assim, o São Paulo pecou muito pelo conta dos dois fazerem sempre, tendo que pegar essa bola e atacar no bloco pelo meio, né? Centralizar, verticalizar, abrindo passagem para os laterais. O problema é que os dois laterais do São Paulo, que entraram em campo hoje, o Wendel e o Cédric Soares, eles não têm tanta vocação ofensiva assim. Por mais que o Cédric tenha atuado de ponta aí, né? Nos últimos jogos. Então, mas mesmo assim, o São Paulo começa muito bem na partida, né? O São Paulo começa com o volume de jogo, com o Luciano tendo as principais oportunidades ali, surgindo como elemento de surpresa, confundindo um pouco a marcação do Náutico, que esperava talvez um Luciano mais meia, vamos dizer assim. Eu sempre contesto isso. Para mim, o Luciano atua como ponta de lança, mas o fato é que o Luciano foi um elemento de surpresa ali. Teve 3 chances logo de cara, logo que começou o jogo, né? Até que o Náutico se tocou do maior problema atual do São Paulo, que a gente cansa de falar aqui nas análises pós-jogo, que a gente cansa de falar nos nossos vídeos, que é a recomposição defensiva. É realmente armar a sua linha defensiva para esperar o adversário. No caso de hoje, né, assim, o São Paulo recuou demais a sua linha, né? Não que jogou recuado, mas ele colocou muito atrás a sua linha defensiva. Os volantes não conseguiram dar esse primeiro combate, mordendo fofo, como se diz na gíria. E aí, pô, o Hélio dos Anjos, que é um macaco velho aí de futebol, já tem mais de 30 anos, a luz tá piscando aqui, gente, mas é assim mesmo, não liga não. O Hélio dos Anjos, lógico, ele colocou 2 jogadores mais habilidosos dele ali, junto com o Kelvin. Kelvin o nome dele? Eu até esqueci agora, deu branco, desculpa. O que jogou no São Paulo, né? Veio do Porto, jogou no Palmeiras também. Tá lá, veteranaço, né? Então, pôs o Kelvin para tentar essa infiltração pelo meio. E o Náutico ganhou campo, o Náutico ganhou terreno, o Náutico fazia uma transição rápida, conseguia fazer uma transição rápida, o Náutico esperava o São Paulo com 2 linhas, a de trás com 4, a mais avançada com 5, conseguia tomar a bola e tinha uma imensidão no meio campo para trabalhar. Né? É um pecado que não é só pela formatação que o Zubeldia escolheu para o jogo de hoje. É habitual do São Paulo. O São Paulo não tem um primeiro volante, o São Paulo deixa o adversário chegar muito próximo da sua área. O lance do gol, claro, o cara tem habilidade, né? Não é o fato dele estar jogando no Náutico que ele é ruim. Ele tem uma certa habilidade, conseguiu cortar e a linha defensiva do São Paulo estava em cima da risca da grande área, quer dizer, cortou, tá de cara pro gol, ele chutou, o mérito dele, fez um baita de um golaço aí, né? Nem teve tempo para esse gol afetar qualquer tipo de esquematização tática que seja dentro da partida, porque em seguida o Lucas Ferreira, que estava muito bem marcado, né? Sentiu um pouco a marcação, mas mesmo assim conseguiu desvincular, desvincular, perdão. A cada partida ele se aperfeiçoa, né? Esse menino, porra, é um gênio, né? Esse menino vai ter um futuro muito grande aí dentro do futebol, porque a cada partida ele aperfeiçoa, a cada partida ele fica melhor, e hoje não foi diferente. Né? Hoje ele conseguiu se adequar à marcação, enquanto o Matheus Alves ficou muito preso ali, não conseguiu articular, né? Foi anulado pela dupla marcação feita pelo Náutico, que deixou livre as laterais, concentrou no meio, conseguiu meio que tentar anular os meninos do São Paulo. Digo tentar porque o Lucas Ferreira nessa jogada, 3 minutos depois, o gol foi aos 16, 3 minutos depois, ali 4 aos 20, ele se desvincula da marcação, cruza, mas aí eu acho que nem foi tanto assim mérito da assistência dele, foi um bom lançamento, não foi nem cruzamento, né? É claro, né, admito, mas o mérito para mim é todo do Luciano, que mata a bola de forma genial, faz o giro em cima da marcação e bate no cantinho do goleiro, 1-1, empata. O empate dá essa impressão pro torcedor que vê lá o Náutico, um time de Série C, São Paulo, um time de Série A, que estava invicto a 9, chegou a 10 partidas de invencibilidade agora. Dava essa impressão que o São Paulo, enfim, desencantaria, que o São Paulo, enfim, ia para cima, que o São Paulo fosse atropelar o adversário. Não foi o que aconteceu. O Zubeldia conserta a marcação no meio campo, obriga o Náutico a espaçar mais, com isso ele anula por completo o time do Náutico. Só que o São Paulo pecou na finalização, o São Paulo pecou nesse último passe, o São Paulo pecou na decisão de tomadas do ataque. É um time que tinha a transição, é um time que tinha a verticalização, né, o trabalho com bola, né, até só que chegava na intermediária, pecava na hora de dar o último passe para achar um companheiro, também muito por conta do mau futebol que hoje teve o André Silva, né? Acho que ele não se entendeu muito ali com o Luciano, acho que o André Silva não está muito acostumado a jogar nesse 4-4-2, e foi um 4-4-2 assim, na prática, né? Bem, eu até brinquei no Twitter, né? Falei, é bem nostálgico, né? Foi uma formação retrô que o Zubedi escolheu para tentar arrancar, potencializar as peças que ele tinha à disposição, né?
O Marcos Antônio também fazendo esse papel muito bom de segundo volante, saindo pro jogo, também quebrava muitas linhas. Então o São Paulo funcionava mais, pecava na decisão, pegava na finalização, pecava na conclusão. Né? Isso foi o primeiro tempo inteiro. Daí o Náutico assusta num chute só ali, já quase na reta final do primeiro tempo, um rebote mal dado pela zaga. Né? E o cara chuta por cima do gol ali, assustando um pouco o Rafael, mas nada demais. O jogo ficou numa pasmaceira, porque o São Paulo conseguiu anular o Náutico e conseguia impor o seu ritmo, né? E aí nós já vamos falar de ritmo aqui, tá? Chega no começo do segundo tempo, logo na primeira jogada, o Luciano faz o gol. Como eu disse, o Marcos Antônio, que estava muito bem no jogo, né? Eu vi algumas pessoas reclamando de erros de passe dele, no último erro de passe, mas não era só ele, era o time inteiro, né? Mas assim, via de regra, é um jogador que está perfeitamente ambientado, tá perfeitamente entrosado e, de certa forma, é o motorzinho. Até porque o Alisson tá dando claros sinais de desgaste, né? De esgotamento físico, né? O Alisson fica mais preso na marcação porque não consegue mais fazer o corredor central com tanta intensidade assim. É um jogador que está extremamente desgastado, né? Eu acho que o Zubeldia tem que dar um respiro aí pro Alisson, porque, pô, eu, de certa maneira, hoje eu já tiraria o Alisson, experimentaria ali o Negruti, mas, enfim. Fato é que logo no primeiro lance, como eu estava dizendo, o Marcos Antônio cruza da direita, de novo pela direita, né? Aproveitando um facão ali do Lucas Ferreira, né? Que cai para o meio, o canto direito fica livre. E ele cruza, aí sim, um cruzamento perfeito na medida para o Luciano fazer o 2-1, sacramentar a virada. Dava a impressão, né, que o São Paulo ia ter um ritmo intenso para cima do Náutico, né? Talvez uma tentativa de ampliar o marcador, levar uma vantagem maior para Pernambuco, só que o que a gente viu foi um time desgastado, né? Aqui eu dou o meu braço a torcer. Eu estava vendo algumas lives aí de pós-jogo aqui antes de vir gravar e de fato o pessoal criticando, chamando o São Paulo de time preguiçoso. Mas esse time de São Paulo está extremamente desgastado e hoje ficou visível isso. Você tinha um Luciano aí que segurou um banco aí, né? Aliás, só um parênteses, né? O Luciano não marcava desde aquele jogo com o Velo Clube, né? 2 meses e meio, né? Então, importante pro Luciano, hoje fazendo essa função aí de segundo atacante, de atacante de apoio, de ponta de lança, não, perdão. De atacante de apoio, aparecendo como falso 9, chame do que você quiser, né? Como eu disse, é bem noventista, a lá Luciano, como o Luciano tem que jogar. Como ele era o mais descansado, ele era o que mais tinha ímpeto, né? Ele era o que mais pegava a bola, tentava resolver na individualidade. A partir daí, o time de São Paulo mais cadenciou o jogo e administrou as coisas dentro de campo, diante de um Náutico que preferiu se defender, né? Para não tomar mais gols, ficou com medo. Né? Ali o jogo já estava. Sabia-se que o jogo estava definido em prol do São Paulo com 5 minutos do segundo tempo, com um pouco mais, com 10 minutos do segundo tempo. E aí eu entendo o torcedor que critica, que fala que o São Paulo tinha que ir com mais afinco para cima, que o São Paulo tinha que ir. Só que na minha avaliação faltou perna. Muitas peças cansaram, aí o Zubeldia tem que trocar. O Zubeldia coloca lá, por exemplo, colocou o Rodriguinho, né? Que jogou bem, se movimentou bem, mas não tem tanta, vamos dizer assim, tanta capacidade de melhorar esse jogo do São Paulo no terço final do campo, né? E aí, cara, foi uma pasmaceira assim, né? O Raia Francisco entrou, aí de novo jogando junto com o André Silva, e aí o Luciano recuado mais, jogando mais pelo lado, não tanto quanto um ponta, mas como um meia mesmo, né? Aí sim, um meia esquerdo ali, hora meia esquerda, hora meia direito, revezando com o Rodriguinho. Mas muita de novo, muito toque de bola na intermediária, muita transição, mas sem efetividade. O São Paulo que produziu muito pouco, né, nesse segundo tempo. E eu senti sim alguns jogadores se poupando. Não é que sim, não se entregaram, não é falta de entrega. Para mim é um desgaste. É um time que está no limite. Né? Hoje perdeu mais 2 jogadores, né? Além do Ferreirinha, né? Que teve essa sobrecarga aí na coxa. Também tivemos aí o Igor Vinícius, né? Com uma. Nem vou me arriscar a falar o nome da contusão aqui, porque eu não. Eu esqueci de anotar. Tô vindo aqui gravar no improviso, galera. Eu tô meio resfriado. Dá um tempo aí também, me perdoa. E aí, cara, é aquilo lá, 45 minutos de tortura para quem tá vendo, né? Porque trabalha, e um Náutico que abdicou do jogo. No final até
cresceu ali, colocou umas peças mais velozes, mas já era tarde demais, tal. O Rafael basicamente só assistiu de camarote ali do sócio torcedor gramado ali, né? Como eu disse, eu entendo quem vai xingar, eu entendo quem vai reclamar, é um resultado que não define as coisas, num torneio como a Copa do Brasil é perigoso, né? Um jogo de volta no dia 20 do mês que vem, lá nos Aflitos, um estádio meio problemático, né? Para quem conhece aí sabe que é um estádio acanhado, um estádio apertado, que a torcida do Náutico com certeza vai encher. Aliás, a torcida do Náutico hoje estava num bom número lá no Morumbi. É claro que, assim, eu senti que não é uma mosca morta o Náutico, né? É claro que, pô, como eu disse, os principais jogadores do time estão em decadência já, né? Estão num fim de carreira. Então já não tem mais tanto vigor físico. Então era um time que apostava muito em bolas longas, né? É óbvio que esse resultado deixa as coisas em aberto e preocupa o torcedor mais ceticista, né? É óbvio que o São Paulo talvez pudesse forçar mais a barra, mas falta qualidade, né? O São Paulo tem muita falta de qualidade no terço final, né? Tem muita falta de qualidade na definição de jogadas jogando nesse formato, nesse sistema que jogou hoje. Tanto é que, repito, né, o André Silva apagado, né? Muita dificuldade, né? Conseguia ganhar as bolas dos zagueiros, mas não criava ali, não se posicionava bem para matar bem a jogada, né? Sobrou pro Luciano, né? Sobrou pro Luciano. E aí, com as alterações e com o Luciano tendo que recuar um pouco, né? Tendo que pegar essa bola mais da intermediária para entrar, e aí ser garçom, de fato, né? Em vez de ser o elemento de surpresa para a definição, aí, cara, aí acabou, morreu, né? O Ryan Francisco até tentou revezar, o Rian, perdão, até tentou revezar aí com o André Silva, né? No decorrer do segundo tempo. Mas era um São Paulo claramente se poupando, era um São Paulo que não estava correndo, já não tentava a transição mais em velocidade, privilegiava o passe de bola curto. É isso. É o respeito do torcedor que vai ficar bravo, que vai ficar chateado com o time, que vai criticar o time, que vai criticar o Zubeldia. Mas eu entendo também. Eu entendo que um jogo de hoje, quando você vê que as coisas estão controladas, é claro, você vai lembrar aí, é mata-mata, Rafael. Pô, pode dar azia, né? Pode dar ruim lá em Pernambuco. Óbvio que pode, né? Óbvio que pode. A gente lembra do ano do título de 2023, quando o São Paulo, com uma vantagem imensa, se lascou no Morumbi, né? O Sabino fez 2 gols, e o São Paulo só classificou nos pênaltis. O São Paulo só foi campeão da Copa do Brasil em 2023 porque passou pelo esporte nos pênaltis, né? Em pleno Morumbi. Então, assim, é óbvio que pode dar zia, é óbvio que pode dar ruim, só que assim, quando você pega a rodada da Copa do Brasil como um todo, você vai ver que nenhum dos times de primeira divisão se destacou. Você atropelou os adversários, né? O Fluminense penou para ganhar de 1-0. O Internacional teve um monte de gol anulado, mas também penou para ganhar de 1-0, né? Do tal do Maracanã lá do Ceará, que não, nem na Série C tá. Né? O Fluminense pegou a Aparecidense, que é um time de Série D também, 1-0. Né? Então, assim, o desgaste físico do calendário do futebol brasileiro, ele tá apertando, cara. É jogo todo dia, né? E no caso do São Paulo, que é o nosso objetivo aqui, que é o nosso objeto de fala aqui, né? É um time que agora chegou a 10 desfalques, né? Eu tava falando 9, eu esqueci do Hugo Leonardo, né? Da base, que passou por cirurgia após se contundir gravemente na final da Copinha, e vamos tratá-lo como um jogador do profissional, porque o Zubeldia ia subi-lo. Então, cara, de certa maneira, o que a gente teve hoje é um reflexo do desgaste, do limite, de um time no limite, que quando vai ver, né? E eu acho que o torcedor tem que entender que essa vai ser a tônica do São Paulo, né? Até a parada para a Copa do Mundo, perdão, para o Mundial de Clubes, né? Que vai ser quando ele estiver administrando o jogo, quando ele tiver ver que as coisas estão sob controle, ele vai tirar o pé. Entendeu? Seja mata-mata, seja brasileirão, sabe? Seja o que for. Porque, cara, falta fôlego, falta perna, né? É um time com 10 desfalques e que não tem tanta peça de giro assim. O São Paulo hoje tinha 2 goleiros no banco, né? Então, de certa maneira, é um tom pragmático, é um tom que muito torcedor não gosta. Todo mundo quer ver seu time goleando, dando show, espetáculo. Mas a gente tem que entender também um pouco as circunstâncias. Ah, você está passando pano pro Zubeldia? Tô, de certa maneira tô. Porque justamente dentro desse pragmatismo do São Paulo, ele chegou a 10 jogos invicto agora, né? O recorde dele é 12, que ele alcançou logo que ele chegou no ano passado.
e pelo menos o São Paulo não perde, sabe? Eu venho falando aqui, eu critiquei muito o meu dia no início do Brasileirão pela teimosia, por uma formatação de jogo que ofensivamente não funciona e continuo achando que jogos como o de hoje, né? A luz tá piscando demais, mas me perdoa, tá, galera? E continuo achando que em jogos como o de hoje, o São Paulo toma um gol do Náutico e isso complica ainda mais as coisas por um problema de transição, falta de primeiro volante, ele não saber armar um sistema como ele armou lá contra o Ceará. Contra o Ceará ele conseguiu corrigir isso com o Cédric Ferrarese, né? Um dos dois for voltar a fechar uma linha de três na intermediária. Hoje o São Paulo não teve isso. Por quê? Porque ele quis potencializar um esquema para ter o Luciano, porque ele sabia que ele não ia ter o Ferreirinha, que o Ferreirinha estava contundido. Né? Ele quis colocar os meninos da base com dentro de um sistema mais coletivo de jogo. Né? E essa recomposição defensiva, esse primeiro combate, ficou prejudicado. São Paulo tomou um gol. Pelo menos, se não, o Luciano resolveu as coisas da frente. E sim, vamos individualizar. Foi basicamente o Luciano. Foi o poder de decisão do Luciano, o poder de síntese do Luciano dentro do jogo que resolveu as coisas. Porque hoje lembrou o São Paulo do início do Campeonato Brasileiro, quando eu criticava aqui, e todo mundo meio que criticava aquela sequência imensa de empates, né? Fica como lição, mas assim, eu acho que é evidente que para o futuro imediato, né? O jogo contra o Fortaleza agora no final de semana, o jogo contra a Aliança Lima semana que vem, as coisas tendem a ser diferentes, porque ele tem a volta aí de peças como o Lucas, como o Arboleda, então ele pode usar o sistema para aproveitar, para potencializar o Lucas, enfim, diminuir um pouco a carga sobre o Matheus Alves, que hoje sentiu muito a marcação dos pernambucanos, os pernambucanos fazendo marcação dupla nele. O grande diferencial é o Lucas Ferreira, e eu tô curioso para ver o Lucas Ferreira jogando com o Lucas Moura junto, né? Eu tô bem curioso para ver essa dobradinha aí. Tá, então em síntese eu acho que é isso. Eu acho que é óbvio que é frustrante, óbvio que foi chato, foi um jogo chato de assistir, óbvio que o São Paulo não fez uma atuação exuberante, mas dentro do que poderia acontecer hoje, de desgaste, de cansaço, de um adversário que ameaçou jogar retrancado, foi um resultado até certo ponto bom, né? Óbvio, vencer sempre é bom. É claro que todo mundo queria goleada, né? E como eu disse, as falhas coletivas do São Paulo foram num momento muito coeso da partida, né? Ali no comecinho do primeiro tempo e tal. Depois o time teve a capacidade tática de corrigir os seus defeitos, menos a eficácia do ataque, né? Menos esse detalhe. Vamos ver o que acontece contra o Fortaleza. Eu acho que não vai ser um jogo de tamanha pasmaceira, né? Um jogo tão pragmático assim. Pelo menos o adversário exige isso, porque é aí um adversário mais qualificado que o Náutico, que vai exigir mais. Acho que, repito, acho que muito do fato do São Paulo ter tirado o pé durante o segundo tempo e ter administrado as coisas, e realmente foi isso. Administrou as coisas, jogou sem tanta intensidade, né? É óbvio, ficou meio escancarado isso, né? Além das falhas ofensivas, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com se poupar e ter diante de si um adversário. Opa, desculpa, bati aqui sem querer. E ter um adversário que pouco produzia, ou que nada produzia, ou que nada ia propor de jogo, já sentiu a virada e, enfim, tinha como objetivo levar um placar mínimo lá para Pernambuco. Mas até dia 20 tem muita coisa para acontecer, vamos ver os contundidos que voltam, né? É o que eu tô falando, né? É o que eu tô falando. É óbvio que pode dar zica, né? Mas assim, eu acho que, pelo menos eu espero, tá? Pelo menos eu espero que o São Paulo, diante de adversários que lhe exijam mais, ele demonstre mais. E, de certa forma, o time vem dando esse recado, né? Foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o próprio Ceará, né? Contra o próprio Ceará, e foi assim contra o Libertad, sem necessariamente, tá, galera, levar em consideração a qualidade individual das peças desses times. Tô falando do conjunto. Tô falando do que a partida tá apresentando ali. Se é um time que tem, de repente, uma boa enfiada de bola, que tem uma proposta tática interessante, uma proposta de jogo que surpreenda, talvez, que tenha peças individuais que, tudo bem, podem não ser as melhores do mundo, mas conseguem ali
render bem dentro daquela partida, como foi contra o Libertad lá, com o meio-campista que eu elogiei, como foi contra o Ceará no final de semana, sabe, como foi contra o Botafogo, e aí, pelo menos, o São Paulo vem respondendo. Pode não ser o suficiente para ganhar, pode não ser o futebol que você goste, mas é isso, né? E sim, claro que é um fator preocupante, claro que é um fator preocupante uma equipe que joga sob demanda, né? Mas eu acho que hoje, especificamente hoje, nesta terça-feira, para esse duelo contra o Náutico, era o que o São Paulo poderia oferecer diante desse desgaste físico do elenco, e tá bem evidente, né? Que tá todo mundo já no limite, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa nos comentários o que você achou do jogo, quem foi o melhor do jogo para você. Para mim, Luciano, claro, foi o melhor do jogo, mas gostei muito do Marcos Antônio. Gostei muito do Juan, o zagueiro. Teve uma partida bem sólida, né? Eu acho que o Alisson tá muito desgastado. Não gostei do Matheus Alves, se prendeu muito na marcação, coitado. Lucas Ferreira tem lances de genialidade extrema, né? De conseguir se desvincular da marcação. Enfim, é um jogador pra gente ficar. Já estamos de olho, né? Pô, que bobagem que eu ia falar, né? Tchau, deixa o like aí, se inscreve, tá? E ajuda a gente aí, faz o Pix. Até mais. Beijo do gordo. Tchau.